O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou-se pelas redes sociais após ser acusado pelo presidente Lula de ter participação nos atos de depredação em prédios dos três poderes. Bolsonaro disse: manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Após os atos, o presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou o Congresso para a sessão extraordinária a ser realizada amanhã. O deputado delegado Felício Laterça disse sobre os atos. Sobre os acontecimentos hoje em Brasília, cito o pensamento atribuído ao físico e teórico alemão Albert Einstein. 2 coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Isso não é e nunca será patriotismo. O deputado Altineu Cortes disse: sempre lutaremos a favor da democracia, da liberdade de expressão e do pleno exercício da manifestação popular, mas também contra ataque às instituições e ao patrimônio público. O deputado Gilberto Silva afirmou: está claro como água cristalina que a direita foi enganada hoje. A esquerda violenta se infiltrou no meio da manifestação e promoveram a quebradeira generalizada. É inadmissível que os patriotas de bem sejam punidos. Bárbara, do canal Te Atualizei, comentou: Rodrigo Pacheco acaba de convocar o Senado, de forma extraordinária, sem pagamento de ajuda de custo, os senadores eleitos para análise da intervenção do Dilma. Será que os senadores eleitos pelos conservadores irão comparecer? Anos sem quebrar uma única lixeira. O que aconteceu no dia de hoje foi mais que triste. Foi munição para nos acusarem de tudo que antes era narrativa. Eu entendo a frustração de todos, mas tudo começou como uma reprise de cena histórica e acabou com quebra-quebra. A advogada Fabiana Barroso analisou: Lula e a lei. Ele usou o artigo 34, inciso 3, sem ouvir o Conselho de Defesa ou Conselho de República. O decreto tem que ser submetido ao Congresso Nacional no prazo de 48 horas, sob pena de perder sua eficácia. No entanto, o Congresso Nacional está em recesso, situação inédita. O Bessias, da AGU, também usou a lei para pedir a prisão em flagrante do Anderson Torres ao Judiciário. Não existe pedido de prisão em flagrante ao Judiciário. Crime em flagrante se prende, mas deram um jeito de envolver o STF. Também estranho a responsabilização sem a devida investigação. O analista de segurança Benê Barbosa disse: após os eventos de hoje, preparem-se para uma repressão brutal à liberdade. Endossaram todas as narrativas necessárias para o recrudescimento das ações autoritárias em defesa da democracia, entre aspas. O escritor Bernardo Küster avaliou: o que a esquerda iria ganhar de poder em anos foi adquirido numa tarde. A Advocacia Geral da União de Lula pediu ao STF a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e também o uso de força para dissolver os acampamentos nos QGs do Exército em todo o Brasil. Lula chama manifestantes que invadiram a esplanada dos três poderes de stalinistas, culpa diretamente Jair Bolsonaro e termina incitando mais animosidade ao criticar também membros do agronegócio e garimpeiros. O repuxo será forte. Lamentável tudo isso.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Obrigado, presidente. Olha, muito me preocupa a opinião pública, porque ela nunca foi favorável ao Congresso. Não importa se o Congresso está fazendo certo, se está se omitindo ou se está fazendo errado. A opinião pública nunca foi favorável. E o que está acontecendo agora, na leitura da opinião pública que eu faço junto àqueles que compõem a opinião pública, ao menos a parcela que me elegeu, a parcela que está vinculada aos movimentos que estão na frente dos quartéis. Uma parcela quer fechar o Congresso, porque o Congresso está se omitindo contra o ativismo judicial. E, obviamente, que uma outra parcela do eleitorado também está vendo o Congresso como um estorvo, porque não é favorável ao futuro governo. Então, esses também se unem a essas forças que querem fechar o Congresso. E aí a gente fica aqui nesse dilema. O que fazer? E por que o Congresso não faz? Essa que é a grande questão. Por que o Congresso não faz? Lembrando, todos os países que atingiram os níveis mais altos de democracia, que hoje são emulados por todos os países emergentes, são países nos quais os seus parlamentos e os seus congressos foram reforçados. Os seus parlamentos e os seus congressos, até de países presidencialistas, conquistaram mais poder, mais autonomia, mais voz, mais soberania. E é exatamente isso que nós não temos. Por quê? Temos líderes que são eleitos por nós mesmos, que vendem esse poder, negociam esse poder, por vezes com o executivo, por vezes com o judiciário. E o Congresso deixa de ser soberano, o Congresso deixa de ser autônomo, se vende à demagogia do momento, não encapsula e compartimentaliza a real discussão da sociedade brasileira, que deveria ser travada aqui, decidida aqui, não. É completamente subjugada pelas vicissitudes, seja de um lado ou de outro, que ocupe o poder no momento. Isso não pode mais acontecer. Os deputados neófitos, aqueles novos que estão entrando na 57ª legislatura, têm uma obrigação de eleger um presidente de Câmara e um presidente de Senado
que não venda o poder das suas respectivas casas, para que o Congresso, de fato, seja um Congresso mais forte, mais coeso, que trave as grandes discussões do Brasil, de reforma tributária, de reforma do sistema eleitoral, de reforma de regime, e que também aponte a futuros que o Brasil ainda não viu. Nós não temos essas discussões travadas, e isso me frustra como parlamentar, porque o que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que existe extrema qualidade no corpo jurídico aqui da Câmara, assim como existe no Senado. Mas essas vozes simplesmente não sobem, porque os seus presidentes são eleitos por uma maioria que quer ver recurso público nos seus bolsos para que garanta suas eleições. É raso, é medíocre isso. Isso nos condena ao lodaçal dos países que nunca se tornarão países desenvolvidos. Veja a responsabilidade de um presidente de Câmara, de um presidente de Senado. E qual é o exemplo que o presidente Lira e que o presidente Pacheco está dando nesse momento? A sociedade em convulsão. E o que eles fazem? Mais do mesmo. Vendem esse poder. Vendem, estão negociando com um lado ou com o outro. Depende de quem gritar mais no momento. Isso não é bom. Isso não é bom para esse Congresso. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o povo brasileiro. Temos que convencer aos novos deputados a eleger novos líderes de Câmara, novos líderes de Senado, que não estão macomunados com esse comportamento nefasto que tem nos condenado ao lodaçal. Ao mesmo tempo, temos que fazer aqui uma grande reforma do judiciário. Temos que ter uma grande amplitude de abraço, tanto de senadores quanto de deputados, para terminar, tanto de senadores para deputados, abraçar uma reforma do judiciário, porque judiciário intervindo dentro do que eles chamam de legalidade, isso destrói completamente o Estado de Direito. E o Congresso precisa de autonomia para poder ser aquilo que os congressos maduros são no mundo. Um Congresso que existe o debate, que é transparente, que é cobrado diretamente e que discute políticas públicas de efetividade e que são de discussão e não de imposição. Esse que é o grande desafio da próxima legislatura e corremos o risco, como parlamentares, seja do Senado quanto da Câmara, de nos tornarmos totalmente irrelevantes se não fizermos essas grandes reformas. Cabe aqui aos novos presidentes de Câmara e aos novos presidentes do Senado de honrar essa missão. Presidente, muito obrigado pelo...